Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje eu irei falar com expressões envolvendo fatoriais, ok? E para quem não me conhece, eu sou a professora Rejane Gross. Bom, vamos então para os nossos dois exemplos que eu selecionei aqui. Indiferente das expressões, eu tenho que olhar cada uma delas e observar as informações que eu tenho. No entanto, um cuidado muito especial que eu preciso ter é que toda vez que eu tiver uma soma ou uma subtração, eu preciso de uma atenção maior. Por quê? Nós aprendemos lá no fundamental que quando eu trabalho com soma e subtração, enfim, é a operação mais simples que tem. Mas quando eu trabalho, por exemplo, com radicais, com a álgebra e com as próprias expressões fatoriais, eu tenho que tomar um cuidado muito maior. Por quê? Aqui eu tenho 36 fatorial mais 37 sobre 38. A primeira coisa que eu preciso observar é quem é o meu número menor. Tá, mas por que eu não posso pegar e simplificar tudo que eu tenho ali e, enfim, imaginem que vocês tivessem isso daqui, tá? Raiz de 3 mais raiz de 2 sobre raiz de 5. Por exemplo, eu não tenho como simplificar isso dali. Ou seja, toda vez que eu tiver uma soma ou uma subtração, eu preciso lembrar da fatoração. Mas dentro desta parte de fatorial, eu tenho que observar o quê? O meu menor número dentro da expressão e escrever os demais na forma decrescente até este meu menor número. Se eu observar na primeira expressão aqui, o meu menor número é o 36 fatorial. Identificado o menor número, agora eu posso trabalhar desta forma que eu vou mostrar para vocês aqui ou da forma que eu mostrei nos exemplos resolvidos no início do conteúdo. Identifiquei o menor, então todos os demais eu vou escrever na forma decrescente até este meu menor número. Escrevendo aqui, coloco o meu denominador, lembrando que esta maneira é outra maneira que eu tenho de resolver isto. O que eu tenho de comum aqui? O 36. Então, eu só posso fazer essa simplificação quando eu tenho nos três termos o mesmo número, o mesmo valor. Ou seja, eu tenho 36 aqui, 36 aqui e 36 aqui. Agora eu vou observar o que sobrou. Quanto sobrou neste lugarzinho aqui? Que é um dos maiores erros que acontece. Sobrou 1. Ah, mas da onde saiu este 1? É como se eu pegasse toda essa minha expressão aqui e colocasse o fator comum em evidência, que é o 36. Então, se eu dividir 36 por 36, sobra 1. O que sobrou aqui? 37. E no meu denominador, 38 vezes 37. Não cometam este erro aqui, de simplificar isso daqui. Não pode, porque aqui no meio eu tenho um sinal de soma. Então, uma dica que eu dou para vocês: não façam a multiplicação no denominador, escrevam ele lá. Por quê? Porque quando eu estou fazendo um Enem, eu não tenho calculadora. Então, eu não faço essa multiplicação. Primeiro, eu vou fazer a minha soma aqui em cima, que vai dar 38. Agora sim, eu posso fazer a minha simplificação. Quem eu tenho de comum aqui? O 38. Então, esta expressão aqui vai ficar igual a 1 sobre 37. Esta daqui é a minha resposta. Porque no momento que eu faço esse somatório, eu tenho a possibilidade de simplificar de novo antes de efetuar a multiplicação. Fica muito mais simples a minha resolução. Não esqueçam, pessoal, que quando eu trabalho frações, é como se eu dividisse este valor por 38. Então, 38 dividido por 38, 1. 38 dividido por 38, 1. 1 vezes 37, 37. Simples assim. Nosso segundo exemplo. Então, eu tenho aqui uma subtração com fatoriais. Novamente, eu tenho que tomar um cuidado maior. Não façam isso daqui.
Tá errado. Por quê? Porque eu tenho que ter nos 3 termos fator comum. Eu só posso efetuar a multiplicação quando eu tiver nos 3 termos um fator comum. Como eu vou proceder? Eu posso resolver da mesma maneira que esta que eu fiz aqui, ou eu ainda posso resolver desta forma aqui, conforme eu já havia falado para vocês. Identifiquei meu número menor. Quem é? É este daqui, o 8. Então, eu vou pegar, antes de fazer essa escrita na forma decrescente, eu vou escrever a minha fração com os meus numeradores separados e o denominador é o mesmo, porque tanto 10 fatorial está sobre 8 fatorial e o 8 também. Então, eu posso fazer desta forma aqui ou desta forma aqui. Cabe a cada um de vocês escolher a maneira mais simples. Aqui, então, eu já identifiquei que o meu menor número é o 8. Então, eu vou escrever na forma decrescente o 10 até o 8. Lembrando que o ponto de exclamação, ele só existe no último número que eu escrever. Eu não posso colocar no meio desses números aqui, ó. Porque aqui vai estar escrito 10 fatorial vezes 9 fatorial e não é correto. Lá numa prova de seleção, eu posso cometer este erro e errar no final das contas o meu resultado. Aqui, se eu quiser, eu já posso simplificar ou escrever novamente. Agora sim eu vou fazer a simplificação. Então, eu consigo simplificar este 8 com este 8 e aqui da mesma forma. O que sobrou aqui? 10 vezes 9 sobre 1, que não precisa aparecer. O que sobrou aqui? Ah, como assim? 8 dividido por 8, 1. Exclamação dividido por exclamação, 1. Qualquer número dividido por ele mesmo resulta em 1. Então, aqui eu tenho 1 sobre 1, que eu nem precisava escrever estes 1 que eu botei aqui. Sobrou, então, 10 vezes 9, 90, menos 1. É igual a 89. Esta daqui é a minha resposta. Simples assim. Eu preciso tomar um cuidado muito grande com as expressões quando eu tiver soma ou subtração nestas expressões. E elas podem ser tanto numéricas quanto algébricas, ok? Continuando, então, agora nós vamos trabalhar com as expressões algébricas, tá? Que o pensamento, o princípio é exatamente o mesmo. De que forma eu tenho que iniciar essa minha resolução? Bom, eu vou observar o meu menor número. Então, não interessa como está escrito, pessoal. A primeira coisa que eu preciso fazer, eu pego esta expressão aqui e eu vou observar. Quem é o meu menor número aqui? É o x menos 2. Lembram da escadinha que eu falei para vocês na nossa aula? Então, se eu desço o degrau, imaginem que aqui eu estou no meu ponto central da minha escada. Se eu desço um degrau, é x menos 1. Se eu subo um degrau, é x mais 1. Então, quando eu tenho dificuldade, faz a escadinha que vocês vão conseguir observar de uma forma bem mais simples quem é o meu menor número. Ah, tá, mas eu sei, só o fato de ter o sinal negativo, eu já sei que ele é o menor número. Mas sempre imaginem um momento que vocês estão sob pressão. Quando eu estou fazendo atividade, tranquilo, mas e quando eu estou sob pressão? Eu consigo raciocinar dessa forma? Lógico, só o fato de ter um sinal de menos já me diz, já indica que este número é menor do que esse. Agora, eu tenho que observar quando eu tenho mais de um número negativo dentro dessa expressão ou dentro dessa equação. Então, quando eu faço a escadinha, eu consigo identificar bem que x menos 1, ele é maior do que o x menos 2, certo? Então, por isso que a escadinha é uma dica bem legal. Identifiquei o menor, que é este daqui. Logo, eu vou escrever na forma decrescente o meu outro número, ou os meus outros números, até este menor número. Vou repetir o menor e vou escrever na forma decrescente o meu maior número. Lembrando que no momento que eu escrevo na forma decrescente, eu não uso mais o meu ponto de exclamação,
só lá no final, como se ele fosse um ponto final desta decomposição, podemos dizer assim. Então, meu menor número depois de x é x menos 1. Tá ali, ó. E o meu próximo número é o x menos 2. Pronto, já fiz a minha decomposição, já escrevi na forma decrescente este número ali, tá? Simplifico aqui. O que sobrou aqui em cima? 1. E o que sobrou aqui embaixo? X menos 1. Como eu resolvo isto agora? Vou fazer o chuveirinho. Multiplicação. Aqui no meu denominador sobrou x ao quadrado, fazendo o chuveirinho, e aqui x. Esta daqui seria a minha resposta desta expressão aqui. Simples assim. Não interessa se está no numerador, denominador, a maneira de realizar é exatamente a mesma. Exemplo B, tá? 2n fatorial, aqui eu estou dizendo que é todo este valor, que é a fatorial. Aqui não tem ponto de exclamação, é só uma multiplicação que existe entre esse número e este parênteses. Então, eu não faço nada com ele. Imagine se aqui fosse 4. Não é 4 fatorial, é 4, tá? Então, aqui eu não tenho ponto de exclamação. E quando eu não tenho ponto de exclamação, eu não faço essa escrita na forma decrescente. Então, eu já identifiquei aqui quem é o meu menor número, que é 2n menos 2. Por quê? Por causa do sinal negativo. Ótimo. Quem eu vou escrever na forma decrescente? O meu numerador. Então, eu coloco lá 2n, 2n menos 1, 2n menos 2. Ponto de exclamação, ponto final. Né? A exclamação determina o fim da minha escrita na forma decrescente. Embaixo eu só vou repetir o que eu já tenho, porque ele é o meu menor número. Portanto, agora eu já escrevi na forma decrescente e eu vou simplificar o que eu tenho de comum, que é isto e isto. Aqui eu vou fazer a escrita como é um exemplo separado, vou botar o que sobrou aqui. Aqui eu posso fazer o chuveirinho, daí eu posso pensar dessa forma primeiro. 2 vezes 2, 4, n vezes n, n ao quadrado. 2n vezes 1, 2n. Fazendo regra de sinais. Dividido por 2. Aqui, novamente, volta o que eu expliquei no exemplo anterior. É como se eu colocasse o fator comum aqui em evidência. Tá, mas como é isso, o fator comum em evidência? É isso daqui, tá, pessoal? Eu vou copiar o meu denominador. O que eu tenho de comum aqui é o 2. Então, eu vou pegar lá, ó. 4 dividido por 2, 2n. 2 dividido por 2, 1 vezes n, n. O que eu tenho de comum aqui? Isso daqui. Sobrou o que aqui? 2n ao quadrado menos n. Isso é colocar o fator comum em evidência. Mas eu posso fazer direto? Posso. Só cuidado. Nos 3 números aqui, eu preciso ter o fator comum. Quem é comum aqui é 2. É como se eu dividisse todos estes números, né, por 2. Que eu vou obter exatamente o mesmo resultado. Ó. 4 dividido por 2, 2n. 2 dividido por 2, 1. Sobra vezes n, n. 2 dividido por 2, 1. Então, eu não preciso colocar o 1 no meu denominador. Simples assim, ok? Por hoje, então, seria isto. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, onde eu irei trabalhar com as equações fatoriais, ok? Um abraço e até lá!